Imagine por um momento. Você está diante de uma nação inteira que caminha alegremente em direção a um precipício. Você grita, chora, implora para que parem, mas eles riem de você, chamam-no de louco, traidor, pessimista. Ainda assim, o amor de Deus queima em seu coração de tal forma que você não consegue ficar calado. Esta foi a vida de Jeremias, o profeta das lágrimas, o homem que Deus escolheu para ser sua voz em uma das horas mais sombrias da história de Israel. Quando abrimos o livro de Jeremias, não encontramos apenas palavras antigas em páginas empoeiradas. Encontramos o coração partido de Deus, revelado através de um homem que amou tanto seu povo que preferiu ser odiado a vê-los perecer em silêncio. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Estas palavras não foram ditas a um super-herói, mas a um jovem que respondeu: "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança." Jeremias 1:6. Sabe por que você encontrou este vídeo hoje? Não foi por acaso. Deus direcionou você até aqui porque Ele tem algo especial para a sua vida através deste canal. Se esta palavra edificou sua vida, deixe seu like agora. Sabe por que isso é importante? Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que este conteúdo é valioso e mostra para mais pessoas que precisam ouvir sobre Deus. Seu like é uma forma de evangelismo digital. Jeremias profetizou por mais de 40 anos, desde o reinado de Josias até a queda de Jerusalém. 40 anos proclamando uma mensagem que ninguém queria ouvir. 40 anos sendo a voz incômoda que perturbava a falsa paz de um povo que havia trocado o Deus vivo por ídolos mortos. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Jeremias 2:13. Vivemos em dias semelhantes. A mensagem de Jeremias ressoa com uma atualidade assustadora. Quantas cisternas rotas temos cavado em nossa geração? Quantas vezes trocamos a fonte de água viva por poços secos que prometem saciar nossa sede, mas só aumentam nossa agonia? O materialismo, o hedonismo, o relativismo moral, todas essas são cisternas rotas dos nossos dias, incapazes de reter a água que nossa alma sedenta procura. O que torna Jeremias único entre os profetas não é apenas sua mensagem, mas sua humanidade transparente. Ele não esconde suas lágrimas, seus medos, suas frustrações. Ah, entranhas minhas, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim, não posso me calar. Jeremias 4:19. Aqui não temos um pregador distante e frio, mas um homem cujo coração se partia junto com o coração de Deus. Jeremias nos ensina que servir a Deus não significa ser imune ao sofrimento. Pelo contrário, quanto mais próximos estamos do coração de Deus, mais sentimos o peso do pecado do mundo, mais choramos pela rebeldia humana, mais sofremos ao ver a criação gemer sob o peso da desobediência. Jeremias 9:1 descreve o profundo pesar do profeta Jeremias diante da destruição iminente do seu povo. Ele expressa o desejo de que sua cabeça se tornasse uma fonte de lágrimas, para que pudesse chorar incessantemente pelos mortos de seu povo. A passagem de Jeremias 9:1 diz: "Quem me dera a minha cabeça fosse águas e os meus olhos fontes de lágrimas. Eu choraria dia e noite os mortos da filha do meu povo." A vida de Jeremias foi marcada pela solidão e rejeição. Deus lhe ordenou que não se casasse nem tivesse filhos. Jeremias 16:2. Privando-o das alegrias comuns da vida familiar. Foi perseguido, preso, jogado em uma cisterna lamacenta, acusado de traição. Seus próprios conterrâneos de Anatote conspiraram para matá-lo. Os sacerdotes e profetas o odiavam. Os príncipes queriam sua morte.
No entanto, em meio a toda essa adversidade, Jeremias permaneceu fiel. Por quê? Porque ele havia experimentado algo que transcendia todo o sofrimento temporal. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15:16. Esta é a marca do verdadeiro servo de Deus. Encontrar na palavra do Senhor um gozo que supera toda tribulação. Quando o mundo ao nosso redor desmorona, quando amigos nos abandonam, quando a própria igreja parece ter perdido o rumo, a palavra de Deus permanece como âncora inabalável da alma. Jeremias é conhecido como o profeta do juízo e com razão. Suas profecias sobre a destruição de Jerusalém são devastadoras. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei sobre eles a espada, a fome e a peste, e fá-los-ei como a figos podres, que não se podem comer, de maus que são. Jeremias 29:17. Mas seria um erro terrível ler Jeremias apenas como mensageiro de condenação. Entrelaçadas com as advertências de juízo estão algumas das promessas mais gloriosas de toda a Escritura. É em Jeremias que encontramos a promessa da nova aliança. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. Esta promessa, cumprida em Cristo Jesus, é o coração do Evangelho. Deus não apenas perdoa nossos pecados, Ele transforma a nossa natureza, escreve sua lei em nossos corações, nos faz novas criaturas. O mesmo Deus que disciplina é o Deus que restaura. O mesmo Deus que fere é o Deus que cura. O que Jeremias tem a dizer para nós hoje? Primeiramente, ele nos confronta com a seriedade do pecado. Vivemos em uma época que minimiza o pecado, que o chama de erro, deslize, imperfeição. Jeremias nos lembra que o pecado é rebelião contra o Deus Santo e que suas consequências são devastadoras. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Segundo, Jeremias nos ensina sobre a natureza do verdadeiro arrependimento. Não basta sentir remorso ou medo das consequências. O verdadeiro arrependimento envolve mudança de direção, retorno ao Senhor com todo o coração. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, e vireis a Sião. Jeremias 3:14. Terceiro, Jeremias nos mostra que Deus está no controle mesmo quando tudo parece caótico. Quando Jerusalém estava prestes a cair, quando o povo seria levado cativo para a Babilônia, Deus ordenou a Jeremias que comprasse um campo. Jeremias 32. Este ato aparentemente insano era uma declaração profética de que Deus traria seu povo de volta, que haveria restauração após o juízo. Igreja de Cristo. O livro de Jeremias não é uma relíquia do passado, mas uma palavra viva para nosso tempo. Assim como nos dias de Jeremias, vivemos em uma sociedade que abandonou seus fundamentos espirituais. Assim como então, falsos profetas proclamam paz quando não há paz. Assim como então, o povo de Deus muitas vezes prefere mensagens confortáveis às verdades transformadoras. Mas Deus continua procurando homens e mulheres como Jeremias, pessoas dispostas a permanecer firmes quando todos ao redor cedem. Pessoas que amam tanto a Deus e ao próximo que preferem ser incompreendidas a ficarem caladas. Pessoas que entendem que a fidelidade a Deus vale mais que a aprovação humana. Assim diz o Senhor:
Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23, 24. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente o chamado para aprofundar-se nas Escrituras Sagradas e crescer no conhecimento de Deus, convido você a se inscrever em nosso canal. Aqui, semana após semana, mergulhamos nas profundezas da Palavra de Deus, não como mero exercício intelectual, mas como encontro transformador com o Deus vivo. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com seus amigos e familiares, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Juntos, vamos redescobrir as verdades eternas que transformaram o mundo e que continuam poderosas para transformar vidas hoje. O livro de Jeremias nos revela um Deus apaixonado que não desiste facilmente do seu povo. Um Deus que disciplina porque ama, que adverte porque se importa, que chora pelos pecados dos seus filhos. Porventura não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Jeremias 31, 20. Este é o nosso Deus, um Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã, um Deus que, mesmo em meio ao juízo, prepara a restauração, um Deus que enviou seu próprio Filho para cumprir a nova aliança prometida através de Jeremias, um Deus que hoje, através do seu Espírito, continua chamando homens e mulheres ao arrependimento e à fé. Que o Senhor nos dê a coragem de Jeremias para proclamar sua verdade em nossa geração. Que nos dê lágrimas como as de Jeremias para chorar pelos perdidos. Que nos dê a fidelidade de Jeremias para permanecermos firmes, mesmo quando todos ao nosso redor caem. E que, acima de tudo, nos dê o coração de Jeremias, um coração completamente rendido ao Senhor, que encontra na palavra de Deus seu maior tesouro e alegria. Que Deus abençoe ricamente sua vida e que você seja um instrumento poderoso em suas mãos para a glória do seu nome.